Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco da relação, né, resultados e evolução, né? Então a relação, quando é que a gente percebe que a gente está voltado para resultados, ou quando é que a gente está mais voltado para a evolução, ou quando a gente abandonou a evolução e está apegado aos resultados, ou quando de fato o movimento está acontecendo, nos levando para melhores resultados a partir da evolução, né? Ou quando a gente saiu de um caminho e está entrando em outro, e aqueles resultados já não fazem mais sentido para nós, né? Então esse movimento, resultados, evolução, ele ficou muito evidente, né, nessa humanidade como um todo, por conta, né, do movimento da terceira dimensão que priorizou as metas, né? Priorizou a vida prática, priorizou os resultados, as evidências concretas. Então, sempre querer mais, ter mais, possuir mais, ganhar mais, sempre foi um modus operandi, vamos dizer assim, né? Um padrão mental, um padrão vibracional mental, entendendo que os padrões mentais criam, né? Tem uma vibração, e quando eles vibram naquela intensidade, levam o ser a buscar resultados. Então ele tem um padrão mental de ir buscar a qualquer custo os resultados, de fazer. O que não é negativo ou positivo. Mas a ideia aqui é a gente perceber até que ponto a gente faz movimentos buscando resultados e até que ponto esse movimento ele está orquestrado pelo nosso eu maior, né? Faz parte do nosso processo evolutivo, está agregando no sentido que aquilo está fazendo a gente aprender alguma coisa ou está fazendo a gente perder tempo, né? Então eu fico ali, vou embora, continuo buscando aquilo ou largo aquilo, como que isso funciona e como é que esses processos energéticos podem nos ajudar a perceber aonde estamos apegados e aonde realmente é uma orquestra superior que te colocou para obter aqueles resultados para você aprender algo. Então existem vários fatores em jogo dentro da nossa estrutura, né? Dentro de nós mesmos, várias energias, vários processos jogando o tempo todo. Então, quem que é o jogador, né? E quem que é o árbitro do jogo, né? Quem é aquele que está realmente comandando o jogo e quem é o jogador, no caso nós, como personagens, né? Que estamos jogando o jogo, se nós estamos nos deixando guiar, né? Por um técnico que é, vamos chamar assim, o nosso comandante, que é o nosso superior, ou se nós estamos nos deixando levar por algum outro ser ou alguma outra circunstância, simplesmente. E quando é uma circunstância, ela passa, né? Então, a gente colocou muitas vezes todas as fichas num determinado, um exemplo, né, prático, a gente está trabalhando numa empresa, escolhemos uma empresa, será que escolhemos mesmo? Ou aceitamos uma porque não tinha outra? Então, esse é um movimento que a gente começa a perceber resultados de evolução, né? Então, quando eu escolhi. Então, internamente, eu falei assim, não, eu quero algo que eu aprenda, que eu ganhe, que eu tenha resultados, mas que eu aprenda, que aquilo me leve para algo maior. Eu não quero só os resultados, eu quero aprender. Eu quero um espaço, um lugar para trabalhar, que eu tenha possibilidade de aprender mais. Então, a escolha, né? Nós estamos escolhendo os padrões que estamos emitindo, os padrões vibracionais vão estar de acordo, aquilo que vai vir está de acordo àquela consciência nossa mesmo, né? Que fez aquela escolha e que não vai aceitar qualquer coisa. Não aceita qualquer coisa. Não significa que ela muitas vezes não tenha que submeter, entre aspas, a alguma delas, porque faz parte do aprendizado do nosso eu superior nos colocou lá, né? Então aquilo faz parte do aprendizado. Mas, na grande maioria das vezes, quando a gente começa a compreender, né, a se conscientizar das coisas, a gente percebe que fomos nós mesmos que escolhemos
com o intuito de resultados práticos, ou seja, você tem a sua vida prática, você tem as suas coisas, né, a vida material, mas você não quer só estar num lugar para ganhar, ter benefícios, né, etc, etc, e não aprender aquilo que você precisa. Por quê? Porque senão você não vai ter a qualidade do seu trabalho vai ser comprometida, você vai estar num lugar que vai te fazer menos do que você é. Então você vai até certo ponto e começa a cortar suas asas, né? Não, aqui você não pode, aquele outro você não pode, você quer dar uma ideia, ninguém quer, ninguém pode, ninguém aceita nada. A empresa quer que você seja, que você entre dentro de uma roupa, né? Você vista a tal da camisa da empresa. Então você começa a se podar. Então a alma começa a ficar incomodada. Por quê? Porque ela tem capacidades que ela quer aplicar ali. Ela está ali, está vivendo aquilo, está vivendo aquela experiência. Então aquela experiência tem que ser uma experiência rica. Né? Então aí a questão dos resultados da evolução começam a se separar. Porque aí o ser divino, começa a ficar distante do ser físico que vai trabalhar. Então o ser divino se distancia, né? O ser físico veste a camisa da empresa e começa a trabalhar na velocidade que a empresa determina, os resultados que ela quer, tudo de acordo com os padrões vibracionais da empresa. Então a empresa tem padrões vibracionais, né? Então porque ela tem uma missão, tem uma visão, tem os valores dos donos. Então, o que é aquilo? O que aquilo está irradiando? O que aquilo está me trazendo? Então, se não está em conformidade comigo, vai chegar um momento que isso vai. Os resultados, mesmo que eu obtenha resultados. Então, esse é o ponto, né, de hoje, é a gente começar a perceber até que ponto a gente está preso, porque a gente está tendo resultados. Mas até que ponto aqueles resultados, eles estão te levando para o próximo nível. Estamos falando próximo nível em termos da Terra, quinta dimensão. Então, será que aquilo vai me trazer essa propulsão, né, de a gente conseguir elevar essa energia, ou será que eu vou ficar ali, eu consigo 50, 100, 150, 500, 1000, 1 milhão, aqueles famosos, né, resultados, mas eles estão todos dentro do mesmo nível de consciência. E o que vai acontecer? Eu vou ter que gastar mais energia minha para alcançar aquelas metas que a empresa está colocando. Então, é inevitável. Então, ela percebe que você tem competência, capacidade, ela fala, você conseguiu 150, então você pode fazer 300, você pode fazer 500. Agora eu vou te dar bônus, vou te dar isso, vou te dar aquilo. E o ser assume, né? Vestiu a camisa e assume os resultados. E ele começa, porque o mundo das formas, né, como ensinou Jesus, o mundo da ilusão, das formas, vai te criando a fantasia de que você está ficando milionário, né? Não que não possa, né? Mas o quanto isso vai sustentar né? Vamos chegar lá no arquétipo do milionário. O quanto esse milionário, no momento que ele tiver que fazer esse processo interno de evolução e perceber o que significam os resultados, ele vai conseguir se manter, sustentar esses resultados. Por quê? Porque aí ele vai gerar, a partir dos resultados, ele vai ter um estilo de vida. Então, vamos imaginar que o estilo de vida dele ele tem 5 carros, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem casas, enfim, ele cria no seu mundo, não que não possa, gente, mas ele cria no seu mundo um monte de coisas para manter. Ele vai ter que manter, ele vai ter que sustentar tudo aquilo. Como ele vai fazer o processo dos resultados dele, linkar, vamos chamar assim, né? Integrar com a própria evolução dele. Se ele começa a se deslocar do seu processo interno, do seu mundo interno, ele vai simplesmente, cada vez mais para o lado de fora, cada vez mais resultados, o ego feroz, porque o ego é feroz, né? Então o ego vai falar assim, não, se eu cheguei nesse cargo, nesse nível, agora eu quero mais. Quero mais.
Se ele não estiver ancorado, ou seja, a alma dele está naquele processo, porque ele tem que passar por isso, porque isso é positivo para ele, vamos imaginar, né? Porque temos pessoas que estão nisso porque são pessoas que agregam ao mundo, né? Então não é só gente que não agrega, tem gente que agrega ao mundo, que gera, multiplica o conhecimento para milhares de pessoas, e essas pessoas se desenvolvem a partir desses empresários, ou o que quer que seja, se desenvolve. Então são pessoas que crescem junto com aquilo, que multiplicam também. Então aquilo está dentro de uma lei superior. O que é a lei superior? Uma lei superior visa o bem comum. Então a lei superior está operando naquela empresa, aquele perfil daquele ser que veio como um personagem de empresário, mas ele é um ser que está conectado ao seu eu superior, está fazendo o seu processo interno, está coligado à sua alma, está desempenhando aquele papel, mas com alma, com representatividade diante do todo, do planeta. Então, aquela empresa que ele está construindo, ela vai contribuir com a nova Terra, porque aquilo que ele está fazendo traz serviços, enfim, que são super relevantes e importantes. Então, ele está dentro de um processo evolutivo, ele está crescendo, o negócio, as coisas que estão crescendo, e os seres que estão vindo para fazer aquele trabalho também estão coligados a esse crescimento. Então, aquilo começa a estar alinhado e tem sustentação, porque ele não está destruindo o planeta, não está, é algo que colabora para o planeta, traz tecnologias importantes, e ele está imbuído dessa energia. Então, essa energia evolutiva está conduzindo aquele ser, né, que está à frente daquilo. Então, ele é um líder, como ensinou Jesus. Ele não está buscando seguidores, ele é um líder nato que veio com essa missão, e aí ele chega no momento da transição planetária, que ele não sabe também. Mas ele começou a construir aquele negócio, vamos chamar assim, né? Ele começou a construir com base numa vontade interna gigantesca, numa alegria enorme de contribuir com as pessoas, de desenvolver pessoas, de fazer acontecer algo diferente. E ele foi construindo aquilo. E essa energia, a energia do eu superior, é a energia que está guiando aquele ser. Então, ele foi construindo em cima de uma base sustentável. É isso que a gente tem que compreender, né? Os resultados deles pode ser fantástico, o resultado físico na matéria, mas ele é uma consequência dos seus resultados internos. Então, ele está em alinhamento. Aí chega no momento de transição planetária, ele passa por um momento de despertar, como todos, né? Então, todos vão despertar em algum nível, compreender mais de si mesmo, e ele vai entender, aí eu montei isso aqui, eu fiz isso aqui, porque isso aqui estava, de alguma maneira, na minha vida, na linha do tempo que eu escolhi para trazer tecnologia, por exemplo, para a nova Terra. Então, ele é um aliado do processo evolutivo e os resultados vão se multiplicar. Então, essa é a lei superior, e o que Jesus trouxe, né, de como a multiplicação, né, ou seja, pessoas que estão unidas para um bem maior, para um bem comum, isso vai expandir. Então, resultados positivos ali, orquestrados, porque o ser está dentro de um plano evolutivo, então ele está unindo suas habilidades, suas capacidades, de liderança, etc., junto com o seu próprio processo evolutivo. Então, esse é o grande objetivo. Não é a gente fazer, vou entrar numa empresa porque eu quero ganhar mais, porque eu quero competir, quero ser melhor que não sei quem. Não, aí você está desperdiçando a energia, a sua própria energia, colocando a energia para fora para trazer resultados meramente financeiros, ou físicos, ou materiais para a empresa, e você está fora do processo, você não está fazendo internamente o que deveria estar para entender como você obtém aqueles resultados e como você vai participar daquela empresa e de tudo aquilo.
Então, o processo interno nosso tem que estar unido à nossa atividade. Então, esse é o momento agora que a gente fala da energia, da inteligência ativa. Então, isso é muito importante, né? Que é o terceiro raio, o raio da inteligência ativa, que é um raio que atua na nossa forma de se comunicar, na nossa forma de fazer as coisas, na nossa atividade. Não importa que cargo a pessoa tenha, se ela não tem cargo, se ela trabalha, não importa a atividade em si, importa como ela desempenha. Então, a união das energias de você, do yang, né, de obter os resultados, de fazer as coisas acontecerem, tem que estar imbuído da energia evolutiva crística, do segundo raio, do amor e da sabedoria. Por quê? Porque senão desanda tudo em função das mudanças energéticas do planeta. Porque a mudança energética do planeta leva obrigatoriamente a atividade a ser uma atividade inteligente. Então, a nossa inteligência, não que a gente vá subestimar a nossa capacidade, mas a nossa capacidade é desse tamanho, né? O ser físico, né? Então, a gente precisa de uma inteligência maior, jorrando para a gente capacidade, criatividade, habilidade. Será que é nessa empresa? Será que não é aqui? Será que é para lá? A gente precisa desse condutor, desse comando, para manifestar na nossa vida aquilo que realmente vai fazer sentido. Então, muitas atividades, ou seja, muitos seres que estão, a balança, né, vamos dizer assim, o equilíbrio está só para os resultados físicos, é aquele ser que sai todo dia, se mata para trabalhar de sol a sol, né, entra naquele looping e deixa de lado Deus. Deixa de lado todo, deixa de lado a sua vida interna. Então ele começa a se desgastar intelectualmente, fisicamente, etc., e vai esgotar, e vai chegar um ponto que aquela empresa vai falar, como está acontecendo agora, né? Muitas empresas estão sumindo os empregos, as próprias empresas e muitos funcionários que já não se encontram mais com as empresas. Por quê? Porque eles estão num nível interno, a empresa está oferecendo outra coisa externamente. Então não supre mais. Então o ser, ele vai lá trabalhar e parece que está carregando um fardo, porque é uma obrigação. Ele está fazendo porque não tem outro jeito. Então isso vai ser colocado agora fortemente para todos nós com essa energia das linhas do tempo. Então o que as linhas do tempo, né, o acesso que a gente tem agora é justamente esse. O acesso é o que eu posso fazer diante desse cenário. Tenho trabalho em determinado lugar, ou faço determinada coisa, ou não. Muitas pessoas que não estão. As pessoas não estão empregadas ou não estão em determinada atividade e querem estar. Por quê? Porque elas já estão prontas para um outro tipo de atividade. Muitas vezes não estão percebendo ainda que não chegou o momento. Mas o que elas têm que fazer com essa energia da inteligência ativa? Se colocar disponível. Então, tem que internalizar isso, a gente tem que se perguntar, né? Então, a grande sacada aí é a gente saber usar as perguntas certas, né? Então, a gente também está fazendo um trabalho de perguntas e respostas. A pergunta certa, gente, é muito, muito importante. Por quê? Quando a gente faz uma pergunta, para nós mesmos, internamente, para o nosso eu superior, eu devo me manter nessa empresa? O que eu devo fazer, né? Ou você faz uma pergunta direcionada para o momento que você está, com a intenção de obter a resposta, não condicionar a resposta, nem querer procurar a resposta depois de fazer a pergunta. Não. Com o objetivo de você obter aquilo que você realmente precisa da inteligência superior. Não daquela que você está acostumado. Porque aquela que você está acostumado, de repente, pode te levar para fazer um trabalho igual. Porque você está condicionado. E por medo de não ter outro. Aí você vai de novo entrar no lugar por medo de não ter outro. Então, o momento agora, o que as instruções superiores, elas falam assim: faça a pergunta, né, interna, mas faça a pergunta para o eu superior, para a inteligência superior operar sobre você, para que ela te sinalize o melhor caminho.
porque aí pode vir uma coisa completamente diferente do que você está condicionado. Então você sai do condicionamento, você faz a pergunta. Por quê? Porque a questão de perguntas, né, é uma coisa muito interessante, porque ela abre portas. Então é isso que Jesus ensinou, bate que a porta abre. Você faz uma pergunta, com intenção genuína de obter respostas do eu superior, do seu eu maior, você vai obter. Então você tem que estar disponível para esse momento, trazendo essas energias, internalizando isso. Não é uma coisa aleatória, mas é uma coisa que você vai internalizar, vai trazer essa energia no seu coração e vai fazer esse movimento. Como as energias estão agora conduzindo os seres para as suas respectivas linhas do tempo, vamos chamar assim, de acordo ao seu nível de consciência, isso vai vir de uma forma muito mais fácil, muito mais simples do que era lá no passado, onde a gente não tinha o acesso às linhas do tempo, às outras realidades. A gente nem sabia de realidade paralela, porque a gente não tinha chegado no momento de viver isso. A gente não estava pronto para viver essas possibilidades. Como agora a gente está, tanto que elas estão disponíveis para nós, se a gente fizer a pergunta certa, a gente vai obter uma resposta mais adequada. E quando isso vem, pode mudar o rumo. Gente, isso é fantástico, mudar o rumo da vida da pessoa, né? Mas no sentido positivo. Porque aí, muitas vezes, aquilo que você já estava, no caso, eu estava em atividades que eu sentia que tinha esgotado. E aí eu fiz a pergunta, Falei, isso aqui esgotou. Está muito igual. E aí veio a saída de uma linha, ou seja, que eu estava naquela linha, mas existia a minha realidade paralela caminhando junto e estava no momento de encontrar com isso, desse encontro para a expansão de consciência acontecer e a gente perceber mais de nós mesmos vivendo outras tarefas, outras atividades, outra forma de fazer as coisas. Então, essa inteligência ativa, ela atua. E aí você começa a fazer as coisas de outra maneira. Totalmente numa comunicação mais direta com o eu superior. Então, ou seja, a gente começa a se unir, porque não tem dois. A gente tem que ter essa clareza, não são dois, não é um falando com a gente, eu estou respondendo. É um só. Só que a gente não tem essa percepção, porque a mente humana fica ainda condicionada a querer fazer as coisas do jeito dela. Então, a nova Terra você recebeu a informação do seu superior, você faz. Recebe e faz. Nós somos os executivos, Executamos, não questionamos. Não é que a gente faz qualquer coisa, a gente não questiona Deus. Não vai questionar Deus. Se Deus falou isso aqui, acabou, é assim, que eu aqui embaixo, entre aspas, não posso questionar Deus, não, ok. É isso. Tá? E quando a gente passa pelos processos internos de encontro com essas forças, com essa energia crítica, com tudo isso, a gente vê que não existe outra coisa, A gente só tem que estar na humildade de falar, meu Deus, calma lá, mas eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito, não tem outra coisa, não existe outra coisa. Então, quando a gente entra nesse movimento de perguntar, porque a gente sente que é o momento de a gente transitar por essas realidades, que são nós mesmos em uma versão expandida, a gente vai se unindo a isso, a gente vai se abrindo a isso, vai se unindo. E aquilo que a gente fazia, da forma como a gente fazia, vai ficando para trás. Até que não incomoda mais. Por quê? Porque você entendeu que aquilo era uma forma que você fazia, porque era a única que você conhecia. Mas você precisa conhecer outras maneiras de agir no mundo, de atuar no mundo, que não é só através daquela empresa, naquele cargo, vestindo aquela camisa, com aquele crachá, com aquele bônus, com aquilo, ou atividades que você pode fazer, mas que já não suprem a capacidade da sua alma, porque a sua alma tem muito mais.
e ela quer e ela precisa expressar muito mais no mundo. Então você pode descobrir outras coisas, dons que podem aflorar para você expressar essa consciência, essa alma no mundo e se tornar com isso, não é que você vai agora me tornar famoso, você isso, né? Não é, a finalidade não é essa, né? Não é a gente criar expectativas, se vai ser aplaudido, nada disso. A finalidade é que a sua consciência experiencie, que a sua alma compreenda mais de você mesmo no mundo. Isso é muito importante para o processo evolutivo, porque é aí que é medido, entre aspas, medido, né? Como é que os seres, como é que os nossos mentores, como é que tudo que está coligado a nós, percebe se a gente está indo para frente ou não. Através da nossa experiência no mundo, que não significa quantidade. Não significa quantidade de resultado, nem quantidade de coisas, nem quantidade de seres, nem quantidades. O que significa é que a percepção da consciência, fazendo a experiência, ela compreendeu determinadas coisas. Então, o que as entidades superiores veem é a frequência. Então, é como se eu agora cair uma ficha gigantesca na minha vida, mas quem está lá fora, passando por mim, não sabe o que está acontecendo dentro de mim. Mas eu encontrei uma pessoa e o que ela me disse, a experiência que ela me passou, me fez cair uma ficha gigante. Aí, essa ficha gigante que caiu, tem uma frequência, tem uma vibração. Então, acionou no nosso campo, entendendo, gente, que somos feitos de energia. Então, nosso campo energético fez assim, blum, expandiu. Vamos imaginar que ele estava em 50 e expandiu para 150. Isso é visto pelo plano superior. Então, o plano superior vai ver e vai falar assim, uau, aconteceu, finalmente caiu a ficha, a pessoa sabe, ela entendeu. Entendeu uma coisa de 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, a gente falando, não acontecia. Aí ela, bom. Então, o que acontece quando a gente, é só a gente perceber, o que acontece quando você está extremamente feliz? Você sente uma felicidade, uma alegria enorme, e você olha ao seu redor, não tem nada, nenhuma evidência física para você estar assim. Você fala, mas nossa, você está rindo à toa, você está tão feliz, você está tão alegre, o que aconteceu? Não sei, aconteceu alguma coisa, né? Tá vendo passarinho verde, não sei o que lá. É isso, gente. Então, é esse movimento de expansão que acontece na nossa consciência, que não tem ninguém aplaudindo, ninguém vendo. Às vezes pode ter, porque isso pode cair, a ficha pode cair, você está dando um curso, sei lá, uma palestra, coisa, cai uma ficha enorme, vem junto com tudo aquilo, vem junto com os aplausos, vem junto com tudo, mas faz parte do seu movimento ascensional, do seu movimento de compreensão de situações da sua alma, da sua consciência. Então, essas coisas não têm uma data. Por isso que a gente tem que estar no estado de presença. A gente tem que estar disponível. Porque aquilo pode acontecer agora, né? Pode acontecer a qualquer momento. E é isso que conta para o plano evolutivo, ou seja, o quanto eu estou de fato aprendendo de mim mesmo diante das circunstâncias. Então, eu posso estar naquela empresa e de repente a pessoa fala assim, não, hoje é seu último dia, acabou, fim, eu vou encerrar tudo isso aqui e acabou para você a empresa. E você fala, minha nossa, e agora? Né? E aquilo pode acabar destruindo o seu mundo, entre aspas, a sua circunstância, ou pode ser o maior movimento da sua vida, da sua existência. Por quê? Porque aquilo fechou uma porta. Mas lembra que fechou uma, tem que abrir outra. Então, a pergunta, né? Que pergunta que eu vou fazer? Bate, né? Que a porta abre. Que pergunta que eu vou fazer agora? Então, não se sentir derrotado, fracassado. Né? Esse é o movimento dos resultados da evolução. Porque às vezes aquilo acontece, você fala, putz, meu Deus, e agora? E aquilo é a bênção disfarçada, né? Justamente te levando, te removendo daquilo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não quer sair daquela empresa.
né? Então teve um caso de uma pessoa que ela ficou 15 anos, 17 anos no mesmo emprego. E ela não queria sair. Até que mandaram ela sair e falaram, filha, sai daqui, pelo amor de Deus. Você continua aqui. Né? Então ela foi, falou. E aí aconteceu a mudança da vida dela. Por quê? Porque ela não queria sair daquilo. Então tudo está conectado. Tudo está conectado. Então os resultados, muitas vezes ela estava lá porque ela estava na zona de conforto, porque ela continua obtendo os resultados. Então os resultados continuavam. Ela continua ganhando, continua fazendo, continua ganhando, os resultados continuam, está indo bem, tá? Mas é uma zona de perigo, que é a zona de conforto. Então é o conhecido. Ela continuou porque é o conhecido, ela não quer desconhecer, não quer saber. Não quer saber desse processo de evolução, que é isso, desconhecido, meu Deus, nessa época não tinha, não falava de naves, nada disso. Então, e aí? Aí a pessoa ficou naquilo, até que a força superior removeu ela de lá. A força superior. E aí mudou a história dela completamente, tudo. E começou a compreender o que a alma dela queria. Então, esse é o ponto de resultados e evolução que a gente tem que estar conscientes agora. Porque essa mudança da Terra, ela leva a gente para dentro. Ela leva a gente para o autoconhecimento, para a autoconsciência e para se tornar o co-criador consciente. Para se tornar, a gente co-criar a nossa realidade. A gente perceber que nós escolhemos aquela empresa, nós escolhemos ficar lá 17 anos, a pessoa ficou. Ela fez essa escolha. Mas ela estava inconsciente. Ela não estava consciente. Ela acreditava que precisava ficar ali porque não tinha outro jeito. Então isso é inconsciência. A consciência é, peraí, por que eu tenho que ficar aqui? Por que eu não posso ir para outro lugar? Será que eu tenho que ficar mais um ano nisso? Eu estou feliz? Isso está me trazendo expansão ou está me trazendo aprisionamento? Eu estou me sentindo, eu posso voar aqui nessa empresa? Não, estou me sentindo com as asas cortadas. E todo dia repetindo. Então esse é o movimento que acontece com a inteligência ativa, a energia do terceiro raio. Ela chacoalha a gente para manifestar quem somos. Então se você tem um potencial gigante para fazer as coisas, não pode estar dentro daquela gaiola. Então essa instrução superior é muito forte. Por quê? Porque a obra de Deus, ela se faz através de nós. Não somos nós que fazemos, né? Então, se eu fico sentado naquela empresa todos aqueles anos, eu estou dando as costas para a obra divina. Não que eu não pudesse estar ali, mas quanto tempo será que eu precisaria estar ali? Será que aquele tempo, né? O tempo também é uma ilusão. Então, virou uma acomodação e a pessoa foi ficando e não percebeu as linhas do tempo. Não percebeu que o planeta entrou numa transição planetária. Não percebeu que a Terra mudou. Não percebeu que tem gente de outros planetas. Não percebeu a presença das naves. Não percebeu que existe um processo maior acontecendo no planeta. Por quê? Porque ela está na mente, vivendo a repetição das mesmas coisas na zona de conforto, porque está recebendo um salário, porque está recebendo uma recompensa, entre aspas, e deixou a evolução, o processo da alma, para ver depois. Ou acredita que isso é uma coisa de final de semana, né? Então, esse movimento agora faz a gente se voltar para dentro, revisitar as nossas atividades, aquilo que nós somos, aquilo que nós projetamos no mundo, aquilo que nós podemos fazer pelo outro, pelo mundo, pelo planeta. Né? O que a gente pode fazer? O que está em linha com a nossa alma. A gente não pode sair inventando uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Né? Então, muitas vezes a pessoa fala, eu preciso inovar, né? Preciso inovar. A tal da inovação. Mas o que é inovação? É fazer diferente a mesma coisa? Não é inovação. Porque eu vou pegar a mesma coisa, o bolo. Então, eu vou fazer o bolo de uma maneira diferente. Mas, no fim, vai sair o quê? Eu não estou transformando nada. Então, a percepção da inteligência superior é
precisa acontecer uma transformação. A pessoa não pode ser mais a mesma, não pode ser igual. Então, o bolo, né, mesmo que eu mude algum ingrediente, ele ainda é como se eu estivesse mudando só a fachada, né? Mudei algum conteúdozinho lá, mas no fim das contas é uma maquiagem, só uma passada de paninho, né? Não tem profundidade naquilo. Então, quando não tem profundidade, não tem sustentação, gente. A gente tem que ter muita clareza disso. Porque a sabedoria, quando a gente passa por movimentos assim, né? Passei por movimentos de disrupção muito fortes. Então, o movimento de disrupção, ele não é fácil. Por quê? Porque você está acostumado. Eu estava acostumado com uma coisa, de repente, é como removeu aquilo e tudo, bum, né? Por quê? Porque estava construído em cima de areia. E aí, a minha primeira pergunta foi, não tem sabedoria, mas o que é sabedoria? O que é sabedoria? Falta sabedoria. Eu tinha certeza que faltava sabedoria, mas não sabia o que era sabedoria. Por quê? Porque estava fazendo as coisas de forma repetida, tentando de novo, tenta desse jeito, vira para lá, sobe, desce, dá 5 pulinhos. Então, era tentativa e erro. Tentativa e erro não é plano evolutivo, né? Então, aí algumas coisas me mostraram, peraí, você quer fazer sozinho ou você quer que alguém te ajude, né? E aí eu comecei a perceber que estava faltando a sabedoria, que a sabedoria não viria do plano físico, não viria de ninguém, porque as pessoas que estavam ao redor tinham menos sabedoria ainda. Então, eu vi que a sabedoria era uma coisa que vinha de outro núcleo, que vinha de outro movimento. E então eu comecei a me voltar para dentro, e estudar, e ler, praticar salmos. A gente praticava todos os salmos que podem existir na face da Terra. E eu lia, relia, compreendia e fazia. E então eu comecei a trazer as energias. Então era esse é o movimento que o eu superior quer de nós. Traga a energia do eu superior para você, com as perguntas, com os questionamentos, e permita que isso se una, para que você trabalhe em conjunto com a sua verdade interna. E não fique tentando fazer. Tentativa e erro. Porque quanto mais você faz isso, mais você desperdiça tempo e energia. E a energia está disponível, mas você não recebe. Porque você está na energia errada, você está colocando para fora uma ação sem inteligência. Então é como aquela pessoa que vai fazer uma entrevista de qualquer jeito, né? Eu vou falar qualquer coisa que vier na minha cabeça. Não vai funcionar. Por quê? Porque você está indo contra o eu superior. O eu superior vai te preparar para você estar ali, para ser aquilo que você é, para você responder as perguntas de acordo com aquilo que é. E não qualquer coisa. Então, o movimento agora de unir a questão dos resultados à evolução é muito importante, porque é a nossa manifestação no mundo que vai trazer as linhas do tempo, que vai consolidar isso. Então, quando a gente fala, não vamos atuar, ninguém aqui, né? Não existe atuação nesse mundo sem as leis superiores operando através de nós, mudou o mundo. Porque a gente não vai mais estar no mundo fazendo as leis dos homens. A gente vai estar aqui praticando as leis de Deus. Então a gente vai estar imbuído da lei correta, da lei que traz a prosperidade, da lei que cria as conexões certas, da lei que manifesta a atividade inteligente. Então não é qualquer atividade que eu faço, é qualquer coisa. Não. A atividade inteligente, se a energia crística está presente no ser, qualquer movimento que ele fizer está bem feito, porque ele está fazendo com a lei que opera nele. Então ele pode estar fazendo uma coisa que parece pequenininha, mas a lei que está operando nele é a lei divina. Então essa lei divina colocou ele naquela atividade
e trouxe aquelas pessoas que estão imbuídas desse mesmo objetivo. Então isso passa a funcionar. E quando isso passa a funcionar, isso significa que nós estamos construindo, manifestando a linha do tempo correspondente ao plano evolutivo para a Terra, o plano original. Porque o plano original era evolução, que todos os seres progridam, prosperem, cresçam em consciência e cresçam na fisicalidade. Ou seja, o espírito e a matéria unidos, todo mundo vai prosperar. Então não vai ter ninguém querendo puxar a corda para o outro lado, né? Ninguém, eu quero isso aqui para mim, você fica aí e competindo. Não, porque a lei não permite. Por quê? Porque a lei, ela está operando na consciência do ser, e não na fisicalidade, meramente no final, na questão da mente física. Então a mente superior começa a atuar na mente física, e aí tudo se une. Então a pessoa vai fazer uma atividade, ela não está fazendo aquela atividade porque ela quer as coisas para ela, porque ela quer mandar, porque ela quer ser a melhor do mundo. Isso é diluído, isso é dissolvido, transmutado, porque a lei superior começa a atuar no ser para que ele cumpra. E aí todos nós, né? Todos nós temos que cumprir essas leis, porque a evolução acontece no momento em que você percebe a operação da lei superior. Então, diante de uma circunstância, qualquer que seja, nós temos que praticar essas leis. E para isso nós precisamos conhecê-las. E para a gente conhecer, a gente tem que estar no padrão energético correspondente da quinta dimensão. Na terceira dimensão, a gente pode ter essa percepção, mas como um pensamento. Então você pode pensar, eu quero aprender, não, eu quero a minha melhor versão, mas é só um pensamento. Você não experienciou sua melhor versão. Você não teve ainda uma experiência que te leva a perceber o que é essa bendita dessas leis. Então, quando isso começa a operar, a sua melhor versão já está acontecendo. Por quê? Porque ela precisa, em primeiro lugar, preparar, como Jesus aconteceu com Jesus, preparar os nossos corpos. Então, não tem outro jeito, né? Então, a pessoa perguntou também, mas e aí diante disso tem que passar pelo que Jesus passou, né? Quer dizer, eu tenho que passar pelo que Jesus passou? O que Jesus passou, né? O que Jesus passou? Ressuscitou. Renasceu. Então, quando Jesus passou por aquele processo de transmutação, de mudança, né, então ele saiu de um estado de consciência para outro, quando ele foi ao encontro, né, do Pai Maior. Então, esse movimento que as pessoas temem, porque elas acham que vão morrer, ou que ela vai ter que passar por uma coisa dolorosa. Isso é uma crença, gente. É uma crença limitante. Por isso que muitas pessoas não vão buscar internamente seus trabalhos internos, não aprofundam. Porque ela chega perto daquela energia e fala, vou morrer, o que vai acontecer comigo? Não, será que vai? E não é nada disso. Isso é da mente. É uma crença da mente. Não precisa ter dor. Não precisa ter nada disso. Nada disso. Isso é uma ilusão da mente, porque a mente não quer perder a soberania. Então, quem causa esse impacto, digamos assim, é a mente. Porque a mente fala, imagina, eu estou acostumada há 17 anos naquela empresa. E agora? Minha nossa! Né? E o eu superior está aguardando, né, a sua chegada, né, finalmente, voltando para casa. E você está lá, né? Então, esse movimento é um movimento energético e inevitável, porque não tem como, todo mundo tem que passar pela sua percepção de encontro consigo mesmo. Só que isso tem que ser desmistificado, porque não precisa ser uma tortura. Isso foi inventado pelo ser humano, né? Então algumas pessoas falam, mas o que vai acontecer, né?
questão de abstinência, tem de tudo, tem de tudo. Não tem que ter nada disso. O que tem que ter é a confiança de que a sua versão maior é muito melhor e muito superior a essa que você está lá naquela empresa de 17 anos. Então isso é desmistificado no momento que você vê que essa versão, que o seu eu superior, ele é criativo, ele é alegre, ele é saudável, ele vai fazer as coisas, ele vai para o mundo sem crítica, sem julgamento, leve. A única coisa que ele quer é que você deixe as coisas acontecerem e se permita. Mais nada. Então não precisa ter dor. Isso é uma escolha também. Agora, se a pessoa gosta de sofrimento, né? Aí não tem jeito, porque uma pessoa está acostumada e acha que para tudo ela tem que sofrer, né? Então, isso é uma limitação da nossa mente. Obviamente que quando a gente passa por coisas dolorosas, a gente, obviamente, que tem não pode até ser um trauma, evidentemente, né? Que precisa ser trabalhado, curado, etc., para que o próximo movimento seja tranquilo. Então tem isso. Você passou por uma coisa que doeu, não quer dizer que você vai passar por outra que vai doer de novo. É aí que a gente tem que romper essa limitação. Por quê? Porque se você viveu aquela daquele jeito, é porque você não tinha consciência ainda para viver essa de um jeito tranquilo. Porque não tinha a maturidade emocional e espiritual suficiente para esses pontos, para passar esses pontos com facilidade. Por quê? Porque a gente acredita que espiritual e material são coisas separadas. E aí quando você fala caminho espiritual, minha nossa, o que acontece, né? Será que nós somos despedaçados, né? Nossa, mãe, passar pelo que Jesus passou, eu vou ter que carregar tudo aquilo, né? Como é que isso, ressuscitado? Não, significa o quê? Significa que ele saiu de um estado de consciência para outro. Foi só isso. E depois para outro. E depois para outro. Depois para outro. Depois para outro. E assim. A evolução, que significa o estado de consciência? A frequência. Então, para a gente, o eu maior, ele considera, né, o todo, né, considera que a gente chegou em determinado ponto da consciência quando sinaliza essa frequência que a gente atingiu a partir do momento que a gente tomou consciência da experiência que a gente precisava. Então não significa se eu fiquei 17 anos, porque você ficou 17 anos lá, porque você não tomou consciência. Demorou para tomar consciência e tiveram que te retirar de lá para você tomar consciência. Ao passo que a experiência, quando a gente assume o processo conscientemente, eu percebi uma coisa agora, acendeu a luzinha. Eu percebi outra, acendeu outra. E assim a frequência vai se elevando. Porque não é a gente ficar de monge, né? E falar, não, agora eu vou manter essa frequência. E você vai ficar lá estático tentando manter a frequência. Não, a frequência vai ser mantida na medida em que você vai aplicando aquilo que você está recebendo, vivendo. Então a sua frequência vai indo porque você está experienciando, você está vivendo, você está caindo a ficha. Então a frequência vai se elevando, por quê? Porque você está rompendo, ou rompendo é uma palavra muito um pouco forte talvez, né? Mas você está transcendendo a si mesmo. Você está transcendendo as suas próprias percepções de limitação. Então, quando você transcende uma coisa que você falava, nossa, isso parecia impossível, acende uma luz gigante, mas que você não precisa dizer para os outros, né? Então, esse é o falso, a falsa espiritualidade, é a gente achar que, então, nossa, agora a gente vai comunicar isso, que acender uma luz gigante. Não, você pode compartilhar a experiência, que é importante, porque pode ajudar o outro a acender a luz também, mas não é isso que faz a evolução acontecer na vida de cada um. Não são os resultados meramente físicos, materiais, e não é o quanto que essa pessoa agora está indo no mundo, está mudando, nossa, estou servindo a mão, a pessoa está exausta, né? Estou servindo 1 milhão de pessoas, né? Estou levando comida, estou fazendo não sei o quê. E acha que tudo isso que está fazendo é uma espiritualidade gigantesca, está mudando o mundo inteiro. E não é isso.
Porque será que internamente a pessoa tomou consciência desse movimento que ela está fazendo? Ou será que ela abriu a porta distribuindo comida porque ela se sentia culpada? Então, a consciência vai mover essas energias para alinhar com o plano interno de cada um. Então, o plano de evoluir é a gente tomar consciência do que a gente está fazendo. Então, se eu fiz esse movimento e entendi que uma lei superior operou sobre mim, e eu levei aquela comida, e aquilo aconteceu, e aquilo foi feito porque eu entendi a lei superior operando sobre mim, ou seja, que não sou eu fazendo. Não é uma iniciativa do ser físico para desencargo de consciência, né? Desencargo de consciência. Não é isso a evolução. A evolução é uma operação interna do nosso eu superior através de nós. Então, a pessoa está no lugar certo, na hora certa, com a ação certa. E essa é a inteligência ativa. É a ação inteligente do espírito sobre a matéria que percebe e, numa fração de segundos, ele toma uma ação que pode mudar a vida de alguém. Então, esse movimento é o que a gente tem que estar atento, porque moveu a vida de alguém, moveu a sua. Você moveu, caiu a ficha. Você moveu um monte que está conectado, mesmo sem saber. Então, esses são os movimentos da inteligência ativa. Você vai se movendo, vai aprendendo, vai transformando a si mesmo, você vai levando isso para as outras, entendendo que você vai levando isso não somente para o ser humano, mas para os outros reinos. Por quê? Porque a nossa interação, dependendo da interação da pessoa com o reino animal, vegetal, ela é fundamental. Então, a pessoa tem ações também nesses outros reinos e está colaborando para a evolução desses reinos também. Então, tudo que a gente faz nunca deve visar só resultados meramente físicos ou materiais, e também não pode ser aquele ser que está lá, né, se achando, né, lá no Buda, entre aspas, né, porque tem que estar no estado búdico, tem que chegar em estados mais elevados para perceber essas coisas, mas não é um ser que, como antigamente a ideia da espiritualidade, do ser iluminado, era aquele ser que ficava lá, numa redoma. Então, nem uma coisa nem outra. É a união dessas duas coisas que leva a gente a uma ação consciente, que muda os resultados, mas nós internalizamos o movimento superior sobre nós. Então, aí está configurado um comando superior. Então, a missão dos comandos começa a se cumprir. E quando isso começa a se cumprir, as linhas do tempo começam a se manifestar, começam a se consolidar. Por quê? Porque as forças energéticas, os padrões energéticos são outros. Então, a Terra abriu, né, a sua fronteira para receber energia cósmica. Você mudou o padrão da Terra. Os seres estão preparados para isso? Não. Então, aí vem comandos para trazer essas energias, trazer essas consciências, trazer esses ensinamentos que vêm leis juntos com ele, como essa da inteligência ativa, para fazer funcionar e operar as atividades dos seres. Então, eles vão estar imbuídos de uma energia que eles não vão fazer mais qualquer coisa, não vão agir mais compulsivamente, não vão destruir. Eles vão trabalhar com a sabedoria divina, com a energia crística. Então, eles vão mudar os resultados. Mas eles não vão mudar os resultados porque eles querem os resultados para eles. Eles vão mudar os resultados porque eles não vão nem entender, né, que chama do milagre, né, como é que eles fizeram aquilo. Eles simplesmente mudaram a atitude em relação à atitude que eles tinham com eles mesmos, e então o reflexo tem que mudar. Mudou dentro, tem que mudar fora. Então, resultados da evolução, a gente tem que unir, que na verdade é unir o ser físico, né? Tem muito ser que é realizador por natureza, ele gosta de fazer, mas por que não fazer a partir de uma inteligência superior? Porque aí o fazer vai se tornar um fazer que vai impactar coletivamente, né? Que vai ter um impacto coletivo e não mais um fazer porque ele quer
porque ele quer mais resultado para a vida dele. Já tem 5 carros, mas ele quer mais 5. Então essas coisas, a gente começa a perder força a partir do momento que a gente se une a uma inteligência maior. Né? Porque quando a gente se percebe que existe uma inteligência maior operando em nós, esses brinquedos, né, vamos chamar assim, né, sem desqualificar, eles começam a ficar como brinquedos, né? Porque como você vai, por que você vai querer isso? É o ego, né? Então a gente tem que realmente buscar mais de nós mesmos, que tem muito mais valor, e manifestar fora as coisas necessárias de uma maneira mais harmoniosa. Né? Então, o tanto de energia que eu estou colocando em 10 causas, eu posso colocar em árvores, eu posso colocar numa coisa que vai trazer vida para as pessoas, ensinamentos, que é muito mais amplo e que é muito mais seguro. Por quê? Porque os carros, pelo menos os que estão aí, né, em algum momento eles vão ser removidos, né, porque não tem mais como poluir um planeta em quinta dimensão não tem poluição. Então a remoção desses tipos de veículos vai começar a acontecer também. Né? Então, até quando a gente vai ficar colocando nossas fichas no velho mundo e até quando a gente vai unir as nossas habilidades, nossas competências para trabalhar no novo mundo. Então, essa é a grande mensagem de hoje, né? A gente não desperdiçar aquilo que a gente conhece, mas unir o que a gente conhece com carinho, com amor, a uma inteligência bem maior do que a nossa. Gratidão.